E aí, pessoal, beleza? Seguinte, mais um vídeo aqui na sequência falando sobre plantas, tá? Como eu havia dito, ia colocar alguns vídeos compartilhando o meu conhecimento aí ao longo de 18 anos, trabalhando com plantas, conhecendo as plantas, estudando as plantas, né? E até mesmo algumas dicas aí possíveis para possíveis empreendedores, pessoas que de repente gostariam de trabalhar com plantas, né? Mas enfim, outros vídeos a gente vai falar melhor sobre esses assuntos voltados para o empreendedorismo. O tópico do vídeo hoje aqui é o seguinte: poda. De um modo geral, o que eu vou falar aqui pode ser utilizado para quase todas as plantas. Quase todas as plantas. A maioria delas depende desse tipo de poda que nós vamos fazer aqui agora. Então é o seguinte, isso aqui é um pé de limão, Tahiti. Ele já está com a gente aqui em casa há mais ou menos uns 3 a 4 meses. Já está na hora de diminuir a folhagem, diminuir alguns galhos, tá? Começar a selecionar alguns galhos para ficarem, outros para saírem. Então o que acontece? Por que a gente faz isso? Para otimizar o resultado, para otimizar a produção de flores e mais tarde os frutos, ok? Então é o seguinte, o interior dessa planta, essa região mais interna aqui, está começando a formar uma espécie de moita. Então está na hora de limpar aqui dentro. E por que está precisando limpar aqui dentro da planta? Porque o ar precisa circular aqui dentro. O ar precisa passar por essa planta, ok? Se o ar não passa, ele é bloqueado aqui, internamente começa a se formar um microclima, ok? Essa região mais interna da moita, essa região mais interna da planta. E esse microclima, ele começa a favorecer o crescimento de pragas, como por exemplo, fungo, como por exemplo, pulgões. Determinados tipos de seres vivos começam a povoar, a se proteger aqui dentro. Só que esses determinados tipos de seres vivos podem promover a destruição de uma folha, de um galho e por completo e por conseguinte toda a planta num futuro próximo. Então, por esse motivo, é importante podar. A planta agradece essa limpeza que nós vamos fazer aqui, ok? Por outro lado, além dessa limpeza que nós vamos fazer nessa região mais interna da planta aqui, a gente vai fazer uma limpeza na parte de baixo. O que é limpeza? Como assim, Elismar? A planta tá suja? Não. Limpeza que eu estou falando é o sentido de poda, de remover folhas e algumas folhas e alguns galhos. Porque aí o que acontece? Os açúcares, mais uma vez, né, que eu já falei em vídeo anterior, os açúcares e os hormônios que estão sendo investidos em regiões que não nos interessam na planta, eles vão começar a ser investidos ou direcionados para outra região. Região que eu selecionei para ficar, que você pode selecionar para ficar. Primeiro, para a planta ficar mais saudável, para ela produzir bons frutos e para ela ficar mais harmoniosa. Como assim harmoniosa? Esteticamente agradável lá na sua varanda, do seu apartamento, da sua casa, ou esteticamente agradável para você presentear alguém e até mesmo comercializar, se for o caso, né? Em determinado momento, você decide podar a sua plantinha. Pode ser que alguém pense assim: poxa, mas vou cortar, vou machucar. Sim, você vai machucar, mas é um machucado que a planta vai te agradecer, com devido respeito aí de usar a palavra
machucar. Ok? Então é o seguinte, primeiramente a gente vai começar a tirar os galhos da região mais interna, desculpa, região mais inferior. A gente chama isso de galho ladrão. Ladrão de quê? De energia. Que energia? Energia química, tá? Açúcar, hormônio, cheirinho de limão. Então, a gente vai remover alguns galhos. Essa planta ela vai te agradecer. Como que ela vai te agradecer? Simplesmente pela saúde que ela vai começar a apresentar nos próximos 30 dias. Então a gente faz essa poda, que nós chamamos de poda de seleção, ok? Onde eu seleciono galhos que vão sair e galhos que vão ficar. Como que você faz isso? Mais uma vez, removendo algumas folhas e galhos da região interna, para o ar passar, para a luz chegar, porque se o ar não passa, aqui dentro fica abafado. Se a luz não chega, fica um ambiente escuro ou um ambiente com baixa luminosidade que favorece o crescimento de determinadas pragas. Uma delas são fungos, ok? Uma delas são os fungos. Então a gente tira esse bloqueio de luminosidade, bloqueio de ventilação, de movimento de ar aqui internamente, através da poda. Ok? Essa técnica, ou essa poda, pode ser usada também aí para os meus parceiros, amigos, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas daquele curso de bonsai que eu já dei, já ministrei para mais ou menos aí umas 5.000 pessoas, tá? E aí, ainda hoje o pessoal me procura perguntando sobre esse assunto e até mesmo sobre jardins, até mesmo sobre paisagismo, e através da internet, através do YouTube aí, eu vou poder ajudar vocês. E claro, me ajudar também. Por quê? Porque com as perguntas, com as dúvidas, eu também aprendo. E como eu gosto do assunto, todo mundo ganha. Né? Então o conhecimento aí é interessante que ele seja compartilhado. Então, ó, estou removendo folhas da região interna, estou removendo alguns galhos da região interna e inferior e deixando a parte superior mais povoada. Povoada de quê? De folhas, de galhos. Perceba que internamente aqui já houve uma limpeza significativa. Vamos tirar esse galho aqui, bem da parte de baixo. Vamos chamar ele de galho ladrão. Está lá embaixo só roubando alimento. Ok? Mais uma vez, quando a gente fala alimento da planta, a gente fala de açúcar, de hormônio, alguma proteína vegetal, obviamente. E é isso. Poxa, Elismar, mas a plantinha vai ficar toda peladinha? Na parte interna e na parte inferior, sim. Se fosse um caso de fazer bonsai, outro tipo de poda. Sempre prevalecendo a seleção adequada no que diz respeito à harmonização, à saúde da planta também. Ok? Então tá. Aqui, ó. Então, ó, só pra gente ter uma ideia, removido isso, ó, tá? Isso tudo.